Sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso de manutenção em compressores de ar. Antes de ir para a parte prática, verificar as manutenções, desmontar equipamentos, verificar os principais defeitos, a gente tem que começar com a parte teórica, tá? Então a gente tem que ter algumas noções de deslocamento de pressão, de geração de ar, unidade de medida de motor, tá bom? Agora nesse comecinho vamos pincelar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então as principais unidades de medidas que utilizamos nos compressores de ar são as unidades de medidas de pressão, que são elas PSI, libras por polegada ao quadrada, bar e quilograma-força. Tá? Essas unidades de medidas a gente vai usar para mensurar a força do ar. Então a principal função do compressor é admitir o ar da atmosfera e comprimi-lo dentro de um vaso para que a gente consiga acionar ferramentas e gerar trabalho com esse ar que foi comprimido. Tá? Então, para mensurar a pressão do ar, que é, entre aspas, a força, a gente vai usar essas principais unidades de medidas. E a gente já fala mais um pouquinho sobre elas. Deslocamento de ar. A capacidade que um compressor tem de produzir ar, a gente chama isso de deslocamento de ar. E a gente também tem algumas unidades de medidas para medir esse parâmetro. São elas PCM, que a gente escreve abreviado PCM, que é a abreviação de pés cúbicos por minuto, litros por minuto, são essas principais, mas existem inúmeras outras, tá? O que é galões por minuto, que a gente vê em alguns compressores antigos marcado galões por minuto. No compressor de ar existem também motores, e para mensurar a potência do motor, a gente sempre vai utilizar HP, que seria horsepower, CV, que é cavalo potência, ou watts também. Tudo isso são unidades de medidas de potências de motores elétricos. E a gente sempre vai se deparar com unidades de medidas para volume, que é a capacidade de armazenamento do seu reservatório, do seu tanque. A gente vai utilizar litros para mensurar volume, metros cúbicos ou galão também. Destrinchando um pouquinho mais sobre a pressão, as unidades de medidas que a gente vai utilizar bastante, então existe um arredondamento que faz para a gente poder fazer essa medição, tá? É importante a gente ter essa ciência, principalmente na hora de ler um manômetro, por exemplo, na hora de aferir a pressão de uma linha, de um reservatório, a gente tem que ter essas noções aí bem claras na nossa cabeça. Quilograma-força por centímetro quadrado, a gente sempre fala quilograma-força, tá? Ela não é igual a um bar de pressão, então 1 quilograma-força é equivalente a 0,98 bar, tá? Como a gente sempre vai usar compressores de até 12 bar de pressão, então vai dar uma diferença muito pequena. Então a gente acaba vendo em leituras de manômetros com uma escala de até 12 bar, por exemplo, até 15, 20 bar, eles acabam considerando como se fosse a mesma medida, tá? Então, só para ficar ciente que não é a mesma medida, então 1 bar não é igual a 1 kg-força, mas se a gente for arredondar, fica bem próximo, tá legal? Então, até 15 bar de pressão, a gente pode considerar, arredondando, é claro, que 1 kg-força é igual a 1 bar. Então isso vai facilitar nosso trabalho no dia a dia aí. Assim como libras e PSI são praticamente a mesma medida, tá? Então se a gente vê a leitura ali, um manômetro de 200 PSI, quanto que é em libras? Vai ser 200 libras também. Uma conversão que a gente acaba fazendo bastante é de bar ou quilograma-força para libras ou PSI, tá? Então 1 bar é equivalente a 14,5 libras, tá bom? Então a gente sempre vai considerar aí 1 bar ou 1 quilograma-força aproximadamente 14,5 libras, tá legal? Como a gente mencionou que a gente acaba arredondando ali quilograma-força para bar, quando a gente vai converter para libras, essa diferença fica um pouco mais evidente, tá? 1 quilograma-força é equivalente a 14,2 libras, tá? Contrapartida, 1 bar de pressão vai ser 14,5, tá bom? Então, aquela mesma história. Não é a mesma medida, libras e PSI, mas até 300 libras ali vai dar uma diferença quase insignificante, tá bom? Então vamos considerar que quilograma-força e bar são praticamente a mesma unidade de medida, se arredondando, assim como libras e PSI arredondando vai ser aproximadamente a mesma medida, tá bom? Quando a gente vai falar de deslocamento de ar, né, então a gente tem algumas unidades de medidas que a gente acaba atribuindo para ele, tá? Então quando a gente vai dimensionar um compressor, comprar um compressor, o vendedor fala, compressor de quantos pés você quer estar adquirindo? Esse compressor é de X pés cúbicos, tá bom? Então essa unidade de medida vem da capacidade que ele tem de produzir ar, tá bom? Então quando a gente fala PCM, é abreviação de pés cúbicos por minuto, tá? E também se escreve ele também dessa forma,
pés cúbicos por minuto, tá bom? E a gente usa muito também litros por minuto, tá? Então a gente pega manuais de ferramentas, por exemplo, fabrica uma pistola, né? Então ele vai falar, ó, a ferramenta consome X litros por minuto a uma pressão de Y bar. Por exemplo, vamos chutar uns valores aqui. Então a pistola da marca X, ela consome ali 200 litros por minuto a uma pressão de 6 bar. Tá? Então a gente tem que mensurar um compressor que me proporcione um deslocamento maior do que 280 litros por minuto e tem uma pressão de trabalho acima de 6 bar. As unidades de medidas mais comuns que a gente vai utilizar para medir deslocamento de ar vai ser sempre PCMs ou litros por minuto. Tá? Eu pus algumas outras unidades aqui. A gente vai pegar, por exemplo, um manual de uma ferramenta importada ou de um outro equipamento. Ele vai usar às vezes uma nomenclatura de deslocamento para consumo diferente, tá bom? Mas aí a gente joga na internet, quero converter metros cúbicos em pés cúbicos. A gente consegue fazer a conversão, não precisa ter isso decor, tá bom? Mas um PCM, um pés cúbicos, é equivalente a 28,3 litros por minuto, tá bom? Um PCM é igual a 1.700 litros de ar por segundo ou 7,49 galões por minuto. Então, quando a gente se depara com essa situação de conversão, acredito que não tenha muito segredo, a gente consegue, com uma fórmula simples, fazer a conversão aí, tá? Mas para manutenções no dia a dia, sempre vai trabalhar com pés cúbicos ou litros por minuto, tá legal? Então, a gente começou falando das unidades de medidas, né? Então, agora eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre eles. Então, a gente vai trabalhar com compressores de ar. Então, qual que é a função do compressor de ar, a grosso modo? O compressor de ar, tem uma pequena exemplificação aqui, tá bom? Então é a máquina que ela vai aspirar o ar da atmosfera, ela vai comprimir, né, uma força mecânica, ela vai comprimir as partículas de ar e esse ar comprimido vai para um reservatório para que a gente possa acumular essa pressão e exigir algum trabalho, tá bom? Então existem vários tipos de compressores de ar, nosso intuito é os compressores de pistão, tá? Mas esse tipo de compressão mecânica é o mais usual na indústria, tá bom? Então a gente usa muito compressores de pistão ou compressores de diafragmas. A gente vai também aprender um pouquinho. Depois tem os compressores de parafuso, tá legal? Que aí já é um outro estágio de compressão de ar muito interessante, mas já é utilizado mais na indústria, tá bom? A gente falou que o compressor de ar, né, ele tem, lógico, a função de produzir ar e a gente mede isso, né, esse deslocamento de ar em PCMs ou litros por minuto. Quero contextualizar para vocês entenderem como que chegou nesses valores aí, tá bom? Então o compressor nada mais é do que tem um cárter ali, eu vou demonstrar depois com ele em mãos, mas só para a gente entender o cálculo e como chegou nesses valores. Então tem um cárter, onde é apoiar todo o conjunto mecânico, dentro ele tem uma biela, né? Na biela vai um pistão e o pistão corre dentro de uma camisa. Então quando o pistão desce, ele vai aspirar o ar que está na atmosfera, normalmente entra sempre por um filtro que fica na parte externa do compressor. Então esse ar que passou pelo filtro, ele é aspirado como se fosse uma seringa, ele admite o ar para dentro da camisa. No compressor existe um sistema de placas de válvulas que ele controla quando ele está entrando e quando ele está saindo, porque senão ele ia só aspirar e voltar para a atmosfera, não ia acontecer a compressão de ar. Então ele aspira o ar da atmosfera, a placa de válvula vai abrir e fechar para que ele sempre vá para uma câmera ou para outra. Depois esse ar é comprimido quando o pistão sobe, né? A biela traciona ele para ele comprimir o ar e esse ar comprimido volta para o reservatório, tá? Então esse conjunto de peças, a gente chama isso de cilindrada. O que é a cilindrada? É a área cúbica do cilindro. Então o pistão ele vai percorrer uma medida específica dentro da camisa, tá? Então a gente quer saber essa área cúbica do cilindro, o curso do êmbolo, que no caso é o pistão. Então pega aquela área do cilindro que é atuada, porque ele não usa o curso todo da camisa, tá? O curso do êmbolo, que é o curso do pistão, que ele não percorre o pistão todo, multiplicado pelo número de pistão, a gente vai descobrir a cilindrada do compressor. Por isso que a gente tem compressores de diferentes tamanhos para gerações de ar diferentes, tá bom? E quando a gente pega a cilindrada e multiplica pelo RPM, a gente vai descobrir a vazão teórica do compressor. Vazão é uma unidade de medida de deslocamento de ar, né? Então vazão é a quantidade de ar que ele vai produzir e a gente depois passa para pés cúbicos ou litros por minuto. Por que eu estou falando de vazão teórica? Então assim, tem a área do cilindro, o curso do pistão, né? E isso multiplicado pelo número de cilindros dá um valor X.
tá? E quando esse conjunto vai rodar numa rotação específica. Então a gente tem um motor que traciona o conjunto mecânico e aqui esse conjunto vai fazer um ciclo, alguns ciclos por segundo, tá? Quanto maior a rotação, mais ar consequentemente ele vai estar gerando, tá? A gente vê isso muito em compressores para uso hobby e compressores industriais, tá? Os compressores hobbies, eles estão constituídos com recursos mais baratos, com menores peças e compensa esse pouco recurso com uma rotação mais alta. Então quando eu pego um motocompressor, por exemplo, a gente vai trabalhar com alguns deles, a gente vê que ele trabalha com um pistãozinho bem pequeno e uma alta rotação, que é para que a gente tenha algum deslocamento de ar satisfatório para usar em ferramentas e vice-versa. Se eu pego um compressor industrial, que tem um cilindro maior, peças maiores, ele não roda com rotação tão alta, né? Se ele rodasse, ele já ia gerar mais ar, mas o conjunto mecânico em si não aguenta uma rotação muito alta. Quanto mais rotação tem no meu bloco, mais esforço as peças mecânicas ele precisam ter para aguentar essa rotação alta, tá bom? Então só para contextualizar para vocês como que a gente chega nesse deslocamento teórico do compressor. A gente sempre fala de deslocamento teórico porque tem outras variáveis que influenciam na produção de ar ou não, tá? Então a altitude que está o equipamento influencia, a umidade do ambiente, tudo isso vai influenciar na capacidade do compressor de produzir ar, tá? Então tem a medida que é calculada, teórica, depois a gente consegue medir, ou de fato, qual que é o deslocamento de ar do compressor, tá bom? Mas é bom a gente ter essa noção só para saber como que é calculado a vazão de ar de um compressor.